Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Eu imagino que deve ser uma das primeiras lives que vocês veem hoje que não tá chupando a pica do falecido, né? E então eu quero dizer, sejam todos bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu só queria dizer que há muito tempo atrás eu havia dito que eu ia fazer um vídeo já pra quando o Silvio Santos morresse eu lançasse ele imediatamente. E eu não fiz, tá? Porque o cara inventou de morrer de verdade. Então eu vou ter que deixar isso pra durante a semana. E eu só quero dizer que talvez, eu só tenha falado isso porque eu tinha a ligeira impressão de que ele nunca ia morrer. Mas a pipa do vovô não sobe mais. E eu falhei na minha missão, né? Diferente da Veja. A Veja que meteu essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô com a imagem aqui, que eu mandei isso hoje lá no Twitter. Diferente da Veja, né? A Veja meteu um nome inestimável da televisão brasileira, da história do país. Silvio Santos morreu nesta XXX aos 93 anos. Em decorrência de XXXX. A informação foi confirmada por XXXX. Muito triste. Compartilhe se você chorou. Chore se você compartilhou. Então agora Silvio Santos fazendo parte da série X, né? Igual o Pearl e o Maxine. Foi de X, exatamente, foi de X. E eu, sem querer, hoje abri a live só pra membros, gente. Então, por isso que vocês viram meio tarde. Aí não deu pra vocês ouvirem as comemorações. Beleza? Enfim, estamos aqui hoje para nosso SAC, Serviço de Atendimento ao Comunista. Você que é comunista e quer ser atendido, você tá no lugar certo. Vocês estão agora na live de responder perguntas e responder respostas. E... hoje eu tenho que deixar o link do LivePix aqui, né? Verdade. Tinha esquecido. Pera aí. Hoje não vai ter jabá da loja. Então façam as suas perguntas. E eu só quero dizer uma coisa. Provavelmente se você tá aqui, você sabe que essa história do Silvio Santos como camelô é mentira, né? Que ele nasceu rico. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Isso não importa. Quando a gente diz que a gente odeia todos os bilionários, são todos, tá? E quando é todos, não é alguns, é todos. Pra que fique claro. O que eu quero dizer com isso? Imaginem o seguinte, e essa é uma analogia que eu uso sempre pra explicar. Imagina que o Silvio Santos era assim camelô. Imagina que ele vendia capa pra título de eleitor, como ele dizia, né? E que aí ele, através do próprio esforço, através da própria transpiração, como ele mesmo dizia, ele conseguiu se tornar um bilionário. Beleza, vamos voltar uns 100 e poucos anos aí atrás e vamos imaginar que a gente tá no Brasil Império, né? Imaginem que eu olho pra vocês e digo o seguinte. Gente, o Brasil imperial, este Brasil que nós habitamos, é muito justo. Sabe por quê? Você não viu fulano ali? Fulano ali nasceu escravo, mas hoje ele tem escravos. Isso prova que qualquer um pode vencer na vida. Até quem nasceu escravo pode ter escravos. Bom, eu imagino que nenhum de vocês, em sã consciência, ia achar que o que eu tô falando é razoável. Né? Vocês estão tentando entender onde eu tô querendo chegar? Ian, você está comparando a escravidão com o capitalismo? Sim. Sim, eu estou comparando a escravidão com o capitalismo. Porque os dois modos de produção se baseiam na mesma coisa. Exploração de classe. Exploração de classe. Porque uma pessoa pode um dia vir a ser o explorador, não faz do sistema justo. Então, eu vou dizer pra vocês, mesmo que essa história aqui é mentira, tá? E é importante dizer que é mentira, por outras razões. Mesmo que essa história aqui é mentira, fosse verdade, não importa. Mas, fora isso, eu peço perdão pelos silêncios na live de hoje, que hoje é uma live que eu tenho que ler o que vocês estão falando. Então eu preciso ficar em silêncio pra ler. Antes eu costumava colocar música pra vocês verem que eu não caí, mas eu não posso mais fazer isso no YouTube, porque o YouTube silencia os meus vídeos se eu faço isso. Então, se eu tiver em silêncio, eu espero não ter caído. Eu tô olhando o tempo todo aqui. Eu espero não ter caído, mas eu tô lendo o que vocês estão falando, porque eu preciso ler pra responder, né? Pedro de Laralá. Bom, estamos aqui apostos no LivePix e no Super Chat, que é mais do que um chat, ele é um Super Chat. O chat está subindo numa velocidade muito grande. Eu estou vendo emojis de abelhas, eu já imagino que seria, né?
Eu postei o vídeo do Delfim antes de eu saber que o Silvio Santos tinha morrido, tá? Não foi uma coisa que eu planejei. Emoji de abelha, porque aparentemente o Biruleibe foi atacado por um enxame, né? Eu espero que não sejam abelhas brasileiras, eu espero que seja vespas mandarinas, é o que eu espero, né? Ou no mínimo abelhas africanas que conseguem picar e deixar um estrago, né? Eu espero também que o Biruleibe seja alérgico a abelhas. Save the bees, né? Eu só digo isso. Abelhas operárias, exatamente, abelhas operárias. Eu adoro essa pergunta. Pessoas muito ricas como a Beyoncé ou a Rihanna também exploram trabalhadores? Bom, a Rihanna e a Beyoncé não são muito ricas, elas são bilionárias. Gente, eu vou dizer pra vocês assim, de maneira categórica, e não tenham medo de errar com isso. Ninguém fica bilionário sem explorar o trabalho alheio. Todo bilionário explorou trabalho alheio. Sim, os rappers que você gosta exploraram o trabalho alheio pra ficarem bilionários. Eles não ficaram bilionários com música. Bilionários, tá? Até sim, mas e sim? E aquela sim, tá? A resposta é sim. A resposta é sim. Mas e fulano, e ciclano, a beltrano, sim, sim e sim, tá? Os únicos burgueses que a gente respeita são os traíras de classe. São burgueses que dizem, eu estou trabalhando para que a minha classe deixe de existir. O meu aquário vai ficar sendo interrompido de 20 em 20 minutos por propaganda. É foda, não posso nem ter aquário mais. Vocês viram aquele caso, me lembra esse, de 10 em 10 minutos. Me lembra aquele caso do Spotify tá tendo problemas sérios com ruído branco. E isso é maravilhoso, porque mostra como você não consegue nem usar ruído branco no capitalismo sem estar fudendo alguém, sabe? Porque as pessoas deixam ruído branco pra, tipo, dormir, e aí o streaming tem horas e horas e horas e horas e horas de ruído branco, e as pessoas que davam upload em ruído branco no Spotify estavam ficando ricas. O meu adblock tava dando pau nas lives do YouTube, então eu tive que desabilitar. Eu vou habilitar de novo aqui e ver se funciona. Vamos ver se o vídeo dá pau aqui, rapidão. Aparentemente tá funcionando. Não. Cliquei em outro aquário. Eu quero o meu aquário original. Vamos ver se ele para de dar propaganda de carro agora. Vamos começar com o Superchat, vai. Não, vou começar com o LivePix, porque eu quero estimular vocês a usarem o LivePix, que ele é mais prático pra mim. Eu ganho mais porcentagem. Toda vez que vocês doam dinheiro, eu perco um pouquinho. Exceto se for Pix direto. O LivePix é o que pega menos. O YouTube pega bastante até. O que mais pegava era a Twitch. A Twitch é disparada pior. As abelhas morrem quando atacam. É um sacrifício que é muito nobre da parte delas, né? Pretende fazer um vídeo contando a história falsa do Camelô? Sim, a gente já tá... A equipe já foi acionada pra escrever isso pra terça-feira, né? O que significa falar populismo? Já vi você falar que é um termo vago. Pois é. Putrefato Nazareno, obrigado pelos R$5. A palavra populismo, por que é um termo vago? Porque a palavra é utilizada por acadêmicos de diferentes origens com sentidos muito diferentes. Então eu vou dar um exemplo pra vocês, né? Quando eu falo populismo no Brasil, qual que é a figura que vem na cabeça de vocês? Se eu falo figura populista brasileira, qual que é a primeira ou a segunda figura que vem na cabeça de vocês? Tô perguntando de verdade porque eu quero Lula ou Vargas? São os dois que sempre aparecem. Lula ou Vargas? Ou é Lula ou é Vargas? Né? Primeiro, o Lula e o Vargas são bastante diferentes, né, gente? O Lula e o Vargas são bastante diferentes. Isso já é um exemplo. Eu já consegui demonstrar pra vocês porque é um termo vago, só que fica pior. Se você vai pros analistas, por exemplo, do norte global, da Europa e dos Estados Unidos, eles usam o termo populist em inglês pra falar do Trump. Eles usam pra falar da Theresa May, eles usam pra falar da Marine Le Pen, eles usam pra falar do Viktor Orbán. Eles usam pra falar do fascismo, do fenômeno neofascista. Então é um termo que, porque ele significa muitas coisas, ele acaba não significando nada. Eu digo que se for pra ele ser utilizado, e eu prefiro evitar, mas se for pra ele ser utilizado, você tem que primeiro, no seu texto ou na sua apresentação, explicar qual dos sentidos você tá usando. Porque pode ser desde o sentido que é aplicado, por exemplo, ao Lula, que é de demagogo, no sentido de agradar a população, não para melhorar a vida da população, mas para conseguir benefícios em troca. Esse é o sentido de populista que se aplica ao Lula, tá? Não tô dizendo que eu concordo com que o Lula faça isso, mas é o sentido de populista como sinônimo de demagogo, tá? Ou, no norte global, é usado como sinônimo de discurso fácil que conquista as massas, que a gente chama de fascismo. E eu não gosto de chamar o Trump e a Theresa May e o Orbán, etc., de populista, porque a gente precisa dar nome aos bois. Eles são fascistas.
Eles são um fenômeno contemporâneo do fascismo. E é importante chamá-los disso, de fascistas, para demonstrar o peso e o risco desses discursos. Não é uma coisa vaga, tá? Os caras são foda demais, né? Tô sentindo que eu tô no brochada sinistra agora. Silvio Santos mandou R$5. Aqui tá muito quente, socorro. Vou ler que nem o Totoro lê, né? Que isso, cara. Tem que falar. Eu percebi que peraí e que isso são termos cariocas de espanto, né? E eu percebi que o nó, ou nuzé de Minas, no Rio de Janeiro às vezes virou, peraí, calma aí, peraí, cara, peraí. Era a Live Pix que eu tava lendo, né? Eu adorei isso aqui. Tá, populismo é que tá subindo aqui. Que livro pode me indicar sobre a União Soviética, a Alemanha Oriental e fim da União Soviética? Sobre a União Soviética é muito amplo. Eu vou pegar uns, tá? É que a pergunta é muito gigantesca, né? Eu vou pegar um... Sobre a União Soviética, cara, depende. A União Soviética tem 70 anos de história, é muito longa. Eu vou pegar um sobre o fim da União Soviética que eu tenho aqui pra mostrar, e depois do Alemanha Oriental vou mostrar a imagem do livro pra você pegar. Infelizmente, ler em inglês ajuda bastante. Só um segundo que eu vou pegar o livro. Recomendo esse aqui. Do socialismo da União Soviética ao capitalismo da Rússia, os efeitos sociais das reformas capitalistas. Por que eu tô indicando esse livro? Apesar de ele não ser particularmente marxista-leninista, tô indicando porque ele é fino. Então, eu sei que vocês gostam de fino, seus maconheiros, então recomendo o fino. Vou pegar o da Alemanha Oriental. O da Alemanha Oriental, o melhor que eu conheço é em inglês, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Só um segundo. Que eu sou ruim de lembrar as coisas de cabeça, então eu tô abrindo um arquivo aqui. Eu ainda tô aqui. Se você tá só me ouvindo, eu não caí. Eu tô procurando um livro aqui. Sim, só um segundo. Eu não sou o João, eu não tenho tudo... Primeiro, físico. Segundo, na minha cabeça. Ó, tem alguns aqui. Temos um do Lavra Palavra, aqui. Deixa eu ver se eu acho uma foto do livro que tá melhor. Esse aqui é fácil de achar. Temos esse aqui. República Democrática Alemã, Estado Policial Paraíso Socialista. E tem um outro que é um pouco mais clássico. Deixa eu ver se eu acho a capa. Aqui, ó. Esse aqui é um clássico que é muito referenciado e tem de graça na internet. É esse aqui que eu tava procurando. Aqui. República Democrática Alemã, Sociedade Socialista Avançada. Esse aqui é um livro bem clássico e que talvez seja um pouco apologista pro gosto de vocês, mas é um que traz bastante informação sobre como a RDA funcionava, tá? Então, esse aqui você acha de graça, esse aqui é da Lavra Palavra, tem que comprar. Fica a dica desses dois. E sobre a União Soviética, o fim da União Soviética, eu recomendo esse aqui que tá na minha mão. Tem bem mais livros, tá? Só tô recomendando esse porque ele tem em português e ele é fino. Do socialismo da União Soviética ao capitalismo da Rússia, tá? Chega de indicar livro. Peraí, vamos lá. Vai ter publicidade da loja sim, comprem na loja Soberana. Essa aqui que eu tava dando risada, nessa última XXX, Ian Neves terminou de gravar lá os dois, confirmado por XXXXX. Definitivamente. Já deixem preparados aí, né, a matéria de jornal. XXXXX. Não posso mostrar seus vídeos pra crianças e jovens porque tem muito palavrão. Pra crianças, você não deveria estar mostrando pra começo de conversa, eu acho. Eu acho que meus vídeos não têm como objetivo alcançar crianças. Minhas lives são maiores de 18 e para jovens, se você acha que os jovens na vida privada deles não falam palavrão, eu tenho más notícias para você. Isso é uma coisa que eles só não fazem na sua frente para não te desrespeitar, mas que eles falam entre si e tem contato com isso o tempo todo, eles têm, tá? Fonte, fui professor de escola. O que você diria sobre o capitalismo começou em Gênova, Veneza, no século XIII? Eu entendo o argumento e ele tem fundamento. A questão é, depende do que a gente tá falando, porque eu já falei isso algumas vezes aqui. Capitalismo e capital são coisas diferentes, gente. Então, antes do capitalismo, existia capital. Esse é que é o problema. E essa confusão, não é uma confusão, né? Mas o esclarecimento a respeito desse argumento de o capitalismo começou em Gênova, ou começou em Florença, né? Começou nas cidades-estados italianas, vem da confusão entre capitalismo e capital. Capitalismo é um modo de produção. E é um modo de produção no qual o capital se torna a principal forma de produção. O capital se torna o principal... Eu vou usar o termo meio de produção, mas não no mesmo sentido de meio de produção físico, tá? O capital se torna a principal dinâmica na qual a produção é feita. Quando que isso acontece? Acontece na segunda metade do século XVIII na Inglaterra. O que acontece é que, nesses lugares, o capital ainda era uma forma não dominante de produção. E o capital era, sobretudo, mercantil.
E nesse período da Europa da modernidade, vocês já devem ter ouvido falar que era a Europa do mercantilismo. Então era a Europa do capital mercantil. Mas a principal forma de produção, o modo de produção dominante na Europa, ainda nessa época, era o modo de produção que o Marx dá o nome de feudal. Porque as relações de produção eram feudais ainda. Os privilégios eram de sangue. Os títulos nobiliárquicos eram ligados à propriedade privada da terra. Era outro modo de produção. Então, por isso que eu tô falando, o capitalismo começou lá, havia capital lá. Havia capital mercantil nessa época nas cidades-estados italianas. Mas capitalismo surge quando surge o modo de produção no qual o capital é a forma dominante de se produzir. E que o trabalho assalariado se torna a principal forma de trabalho. Entendem? Já tinha a burguesia comprando o título de nobre. Sim, é nesse processo que a burguesia de toga, né, compra os títulos nobiliárquicos, que é quando a burguesia começa a ascender como classe dominante. Isso é um processo. A burguesia começa através do domínio econômico, desse novo modo de produção que estava na sua gênese ainda, começa a adquirir poder político, uma coisa se transmuta na outra. Num processo dialético, né? Como o próprio Marx descreve no capítulo do primeiro volume do Capital, assim chamada acumulação primitiva do capital. Aí eu fico tentado em responder coisa do chat, mas eu acho injusto pra quem doou. Mas espero ter respondido. Você acha que o X vai vazar do Brasil ou eles estão tumultuando? Sabe que eu não sei? Eu não consegui... eu acordei assim e fiquei vendo sobre o Abravanel, né? E aí eu vi por cima essa coisa do X do Twitter, né? Que o Twitter tá falando que vai sair da ditadura Xandão lulista do Brasil, né? Cara, eu vou dizer, não faço... Vindo do Elon Musk, eu não sei de verdade. Eu acho que o Twitter tinha que vazar do mundo, assim, do planeta. Vindo do Elon Musk, eu não sei mesmo, sabe? Começando pelo fato de que o cara trocou o nome do aplicativo pra X. Que pena, fogos. Né? Eles demitiram os trabalhadores brasileiros, né? Então me parece mais do que uma ameaça. É verdade, eu tinha lido sobre isso e eu tinha esquecido. Me parece mais como uma ameaça. Vocês não vão me ver vertendo lágrimas. Aí falando num tom um pouco mais sério, gente, por que não me atrapalha muito eu, né? Não me atrapalha e não deveria atrapalhar nenhum criador de conteúdo em particular. O Twitter é a menor rede do Brasil. O Twitter, das grandes, é a menor, né? Lógico que tem redes, micro-redes, Kik, Rumble, Cool, essas porra assim, né? Threads, esses negócios que ninguém usa. Mas das grandes, das que as pessoas usam, o Twitter é a menor. Então, o Twitter, ele não é, digamos assim, o carro-chefe de uma grande quantidade de criadores de conteúdo. Lembra do Cu? Todo mundo esqueceu desse Cu, né? Então, o Twitter, ele não tem... Por exemplo, se saísse aqui do Brasil, se saísse o Instagram, ia ser um impacto muito grande. Pra mim, ia ser um impacto gigantesco. O Instagram, pra mim, ia fazer uma falta imensa, sabe? Eu ia ter que repensar meu trabalho inteiro. Se saísse o YouTube, então, pelo menos eu construí uma Twitch boa. Eu teria um plano B muito robusto, né? Abre o cu, fecha o cu, né? Então, falando nesse tom mais sério, se o Twitter acabar saindo do Brasil, o impacto pra quem vive disso, vive de internet que nem eu, é muito pequeno. Pode acabar com, no caso de vocês, acesso à informação muito rápida, porque o Twitter tem isso, e desinformação muito rápida, diga-se de passagem, né? É muito possível que os brasileiros migrem pro Instagram, pro WhatsApp, pra ter esse mesmo acesso à informação muito rápida que tem no Twitter. E o WhatsApp é mais perigoso, diga-se de passagem, porque as coisas são privadas, não são públicas, né? E vocês percam também uma grande fonte de danos à saúde mental alheia. Porque eu sempre digo uma coisa pra vocês, gente. Twitter é legal, até você ser alvo da fofoca. Quando você se torna alvo da fofoca, ele deixa de ser legal instantaneamente. Vai ter um Porquê Odiamos o Lava Jato? Cara, eu tô louco pra ler o novo livro da autonomia literária. Eu vou até pegar essa deixa. Teve o lançamento desse livro, e esse livro aqui eu quero muito ler. Se eu conseguir botar a imagem aqui pra vocês. Aqui. Que é a Internacional da Lava Jato, que é as conexões da Lava Jato com o imperialismo. Esse tema aqui já tinha sido debatido desde que a Lava Jato ainda estava em voga. Imperialismo, nova direita e combate à corrupção como farsa. Por que eu acho isso aqui tão interessante? Primeiro porque a Lava Jato ainda é utilizada, mesmo depois da Vaza Jato, ainda é utilizada como argumento. Mas isso aqui joga a luz sobre uma das coisas que eu acho que é fundamental pra gente entender o imperialismo contemporâneo, que é o uso da retórica da corrupção. Depois do fim da Guerra Fria, a principal retórica
para intervenção dos Estados Unidos nos países latino-americanos deixou de ser o socialismo e o comunismo e virou combate à corrupção. De maneira indireta, né? Então, se vocês verem as dinâmicas dos golpes nos países latino-americanos e em partes da Europa, ex-bloco do leste, vocês vão ver que a corrupção se torna a retórica principal. Combate ao terrorismo depende. Não é o caso do Brasil, por exemplo. A guerra às drogas, ela tem uma retórica mais forte em outros países. Beleza? Então fica aí a dica, né? Você falou da Lava Jato, eu queria indicar o livro. Tô indicando sem ler. Porque eu tenho certeza que é um estudo fundamental. Tô louco pra ler esse livro aqui. Mas se ler for ruim também, eu falo. Não tenho nenhum tabu com isso, vocês sabem, né? No Iraque, bem colocado. O Iraque juntou a farsa da corrupção com o terrorismo. Os caras jogaram tudo em cima do Iraque, né? Tô lendo aqui. Ideias de como fazer divulgação de ciências naturais revolucionárias. Olha só que interessante isso aqui. Às vezes me perguntam se eu tenho interesse de voltar pro mestrado. E por que eu, por exemplo, pelo menos por enquanto, não tenho esse interesse? Quem participou da vida acadêmica aí sabe muito bem que existe um conflito interno que é para quem que a gente está produzindo conhecimento? Se a gente produz conhecimento, no mestrado não tanto porque é ainda uma dissertação, mas se a gente no doutorado está produzindo conhecimento, a gente está produzindo particularmente para quem? Porque a circulação desse conhecimento é muito restrita. Para as coisas saírem das gavetas da academia e chegarem na população e no público, isso é um caminho muito tortuoso. Não é à toa que o meu nome é História Pública. História Pública é um conceito que buscava responder essa pergunta de para que a gente cria conhecimento, né, dentro da academia. Quando eu comecei a criar conteúdo na internet, eu percebi que o meu trabalho intelectual alcançava muito mais pessoas, mesmo sendo de um nível bem mais baixo, né, não é do nível disputando a fronteira do conhecimento histórico, mas que o meu trabalho alcançava muito mais pessoas do que estando dentro da academia. E esse é o tipo de coisa que eu, como marxista, não abro mão. Porque nós, marxistas, não estamos preocupados só com analisar o mundo, a gente está preocupado com mudar ele. E para mudar ele, a gente tem que se comunicar muito bem, né? No caso das ciências naturais, eu vou dizer que, para além de coisas técnicas, eu não tenho muitas dicas, porque eu, para descobrir, mesmo com história, eu tive que tentar. Eu tô na internet há 4 anos já, gente. E quem tá aqui há muito mais tempo... Tem alguém aqui que tá desde 2020 no canal? Tem gente desde 2020 no canal? Vocês lembram como o canal mudou muito? Eu não tinha nem Instagram, nem TikTok. Tem algumas pessoas aqui. Eu não tinha nem Instagram, nem TikTok. Eu não tinha nem canal no YouTube. Era só live. As lives não eram de notícias. Eu nem ficava com live assim, respondendo pergunta. Não existia Pix, tá? Vocês lembram que em 2020 não existia Pix, gente? Era outro mundo. De verdade, era outro mundo de criação de conteúdo. Então eu não tenho nenhuma dica pra você que não seja técnica. Pra além de, infelizmente, você precisa ter tempo pra testar. Você precisa ter tempo pra não conseguir público e nem dinheiro. Porque eu passei muito tempo, eu já falei sobre isso antes. Eu passei muito tempo sem ganhar nenhum público, sem crescer minhas redes e sem conseguir remuneração com o trabalho. E eu continuei insistindo. O sucesso do meu canal é uma mistura de insistência com estar na crista da onda da pandemia, porque a pandemia fez com que muita gente entrasse na internet e consumisse esse tipo de conteúdo que não consumia antes. A internet não é uma meritocracia, em nenhum dos aspectos, tá? Ela demanda muita insistência, ela é muito cruel, muito punitiva. E ela precisa que você esteja disponível para tentar sem ser recompensado. E eu não tô falando isso para desestimular ninguém. Eu tô falando isso para que as pessoas que entram e não conseguem esse tamanho agora não fiquem frustradas. Não é resiliência, não é isso que eu tô falando, tá? Não é resiliência, é literalmente capacidade material de conseguir trabalhar muito sem ganhar. É você poder fazer isso. Por isso que a internet é muito limitada, principalmente no campo da esquerda revolucionária. Quantas pessoas vocês conhecem que podem fazer isso? Quantas pessoas vocês conhecem que podem gastar sua energia, o seu tempo de trabalho, em uma coisa que, na melhor das hipóteses, pode dar certo em muito tempo? Não só ter alguém te bancando. Ou você aguentar fazer 2 trabalhos ao mesmo tempo, que é o que a maior parte das pessoas faz. Ou você ter reserva do seu trabalho anterior para poder arriscar nesse campo. Não é só ter alguém te sustentando, não é só isso. Mas para você conseguir entrar na internet e estourar logo de cedo, cara, eu não conheço ninguém que fez isso. Tô falando do nosso campo, tá? Não conheço ninguém que fez isso.
Não conheço ninguém que entrou na internet e começou a usar a internet como ganha-pão no primeiro mês, sabe? Não tô dizendo que não existe, eu tô dizendo que eu não conheço. Eu não tive um crescimento explosivo que nem o Thiago Santinelli, por exemplo. O Thiago meio que ficou famoso da noite pro dia. Em um mês ele ganhou centenas de milhares. Eu lembrava, pô, no começo eu lembrava de cada centena que eu ganhava. O crescimento era muito devagar. Deixa eu continuar vendo aqui. Vou passar um pouco pro Superchat, porque tá vindo. É uma coisa, gente, eu respondo perguntas hoje, mas eu não consigo responder tudo. Eu não tenho tempo hábil pra responder tudo. Se eu realmente quiser, eu fico aqui até de madrugada. Então eu. Não consigo, né? Eu tento pegar as notícias que eu tenho respostas boas pra dar. Uma ou outra eu respondo que eu não sei. E tem uma ou outra que eu tenho que pular, porque. Assim, vocês não são obrigados, mas tem coisa que não é adequado responder em live, tá? Tem coisa que. Tô falando da minha experiência com a internet. Depois de um tempo você descobre que vale ou não a pena falar em voz alta. O projeto com a Laura tá em pós-produção agora. Só pra dar um recado geral, não estamos falando das eleições ainda, porque vou falar uma coisa que é até didática, né? Campanha eleitoral, gente, se faz de forma organizada. Então eu não posso fazer campanha eleitoral da minha cabeça. Não posso falar assim, pô, eu tenho muita simpatia por tal fulano, vou fazer campanha. A gente tá se juntando com as organizações pra planejar uma campanha eleitoral, tá? Isso tem que ser feito com cuidado e com planejamento e com liderança. Não pode ser voluntário. Uma das coisas que é fundamental para qualquer organização marxista-leninista é superar em todas as instâncias o que a gente chama de voluntarismo. Que é as pessoas pegando as tarefas quando elas têm a vontade ou interesse em pegar. Não pode ser assim. As coisas têm que ser divididas e elas têm que ser planejadas. Tarefa é tarefa, não é uma questão de vontade individual. Tá? Então eu tô falando isso para mostrar para vocês como quando a gente diz organizem-se, implica isso. Organização implica a submissão da vontade individual sob a vontade coletiva, tá? Quando você entra numa organização, você tem que submeter a sua vontade individual à vontade coletiva. E não só a vontade coletiva, mas a necessidade coletiva. Tô lendo aqui. Rafael Salaroli Pelissari, obrigado pelos R$20. Gostaria de saber a sua opinião sobre medicamentos custarem milhões de reais. Às vezes vejo pais desesperados divulgando vaquinhas para arrecadar valores astronômicos só para poder comprar um medicamento. Pois é. Gente, isso é uma das coisas que faz com que as contradições do capitalismo fiquem muito visíveis. Porque isso aqui é um absurdo com diversas mercadorias, né? Artigos de alimentação básicas custarem um valor absurdo também, em certas circunstâncias, é tão bizarro quanto. Mas isso aqui, no caso dos medicamentos, existe uma lógica de patente de propriedade intelectual da sintetização de moléculas que é muito perversa. Muito perversa. E a gente já falou sobre isso aqui no passado. Quando medicina se mistura com a dinâmica do capital, de verdade, a crueldade de colocar o interesse do lucro acima do interesse da vida humana fica muito explícita, né? Isso nos Estados Unidos, essa questão das patentes dos remédios, das medicinas e a como é que eu falo isso? O lobby do que eles chamam de Big Pharma, né? Que existe até uma conspiração meio neonazista dos caras a respeito de Big Pharma, mas depois eu entro nesse mérito. O lobby lá é muito bizarro, é tão bizarro a ponto de que, por exemplo, lá, se eu não me engano, não existe dipirona nas farmácias. Porque existe um lobby de... Alguém me corrige se eu estiver errado, mas existe um lobby imenso da fabricante de paracetamol ou outra substância analgésica, eu não consigo me lembrar. Alguém... Ibuprofeno, obrigado. Existe um lobby gigantesco da fabricante de ibuprofeno para não ter as dipironas. Então, você entende onde eu tô querendo chegar? Isso aqui é um negócio muito louco, porque pouco importa se um remédio é mais eficiente ou menos eficiente, ou mais acessível ou menos acessível. O lobby da propriedade intelectual dos remédios afeta a vida das pessoas de maneira direta. Lá também, a gente fica um pouco chocado com isso. Nos Estados Unidos, existe uma quantidade muito grande de remédios que conseguem ser adquiridos sem receita. Pra gente aqui, a gente tem um controle muito maior que eles. Então eles acessam remédios pesadíssimos, viciantes, super tóxicos, sem receita, assim, a bel prazer. O preço da insulina é gigantesco. Tem o caso muito famoso daquele maluco que patenteou... acho que ele comprou a propriedade intelectual de um remédio para tratamento de HIV. Vocês lembram disso? Deixa eu ver se eu acho esse caso aqui pra mostrar pra vocês. É o executivo mais odiado do mundo, né?
que ele aumentou o preço. Ele aumentou o preço de de um fármaco para tratar HIV de $13 para $750 do dia pra noite. Ele aumentou de 13 para 750. Por quê? Porque ele pode. Por que ele fez isso? Porque ele pode. Lembrando também que na pandemia, as vacinas foram feitas com pesquisas públicas, mas foram produzidas, vendidas e o lucro foi para empresas privadas. O capitalismo, ele faz com que esse choque entre necessidade humana e valorização do capital aconteça em todas as esferas. Só que quando se trata da saúde humana, isso fica muito evidente. Então, uma das evidências disso, falando de outra coisa que não a indústria farmacêutica, vocês lembram do óbito também é alta, né, gente? Lembra do óbito também é alta? Lembra da Prevent Senior? Que descobriram que a Prevent Senior consegue valores acessíveis de plano de saúde porque eles matam as pessoas? Isso é o interesse do capital somado ao tratamento da saúde humana. Então saiba que isso não tem nada de extraordinário dentro do capitalismo. É só muito evidente. Algo que a gente poderia chamar... Eu tô hipnotizado com esse povo mudando de cor. Algo que a gente poderia chamar de capitalismo tardio, que às vezes é definido como as contradições do capitalismo estando evidentes na nossa cara, de uma forma que a gente quase não consegue escondê-las. Filo porque quilo, né? E só pra concluir, eu sei que tô falando muito desse assunto, mas essa é a razão pela qual, gente, o foco principal dos comunistas não é só a extinção da burguesia como classe e tal, é isso também, isso é um caminho, mas a extinção do capital como modo de produção, do capital como centro das relações de produção. Porque a dinâmica do capital, ela atua independente das vontades individuais. Claro que a gente brinca, que a gente odeia os bilionários e tal, mas morre o Silvio Santos, nasce outros bilionários. A questão é, a dinâmica do capital, ela independe de vontades individuais. A gente tem que superar essa dinâmica. Para que haja a superação dessa dinâmica, aí existe todo o caminho da teoria da economia socialista que nos aponta para isso, né? Eu tava lendo superchats, né? Eu acho que isso aqui não tem uma resposta muito categórica. Eu já vi gente usando o processo de ocupação de Israel quando comentando sobre o genocídio palestino. Poderia explicar por que ocupação e não invasão? Eu acho que isso aqui eu não acho que as pessoas que usam ocupação estão tentando utilizar a palavra com um sentido diferente de invasão. É invasão, é invasão. Tanto que é muito comum a expressão no Oriente Médio Palestina ocupada. Palestina ocupada. Isso não quer dizer que é menos grave do que invadido. A gente usa, geralmente, eu sei de onde está vindo isso. Você provavelmente está pensando na diferença que as pessoas utilizam quando falam de ocupação de terras e de invasão de terras. Aí a palavra muda porque existe um dispositivo jurídico que diferencia as duas coisas. E isso tem a ver com a legislação brasileira. Porque dentro da Constituição brasileira, terras improdutíveis precisam ser destinadas para finalidade me fugiu a palavra agora. Mas precisam ter uso social, e aí as terras improdutivas são ocupadas e não invadidas, porque você invade um lugar que está ocupado ou está sendo utilizado por outra pessoa. Nesse caso de ocupação de terra, são terras que não estão sendo utilizadas. Isso significa ocupação nessa retórica. Agora, eu nunca vi ninguém usando, eu posso estar errado, eu nunca vi ninguém usando a palavra ocupação para dizer algo diferente de invasão no caso palestino. Função social, isso. É função social da propriedade, era isso que eu estava tentando lembrar. Muito obrigado. E que fique claro que, pra mim, tem que invadir, foda-se, tá? Pra mim, cara, deserto verde de Pinheiro, que falam que é produtivo, tem que invadir, foda-se. Eu tô dizendo que essa é a retórica utilizada por certos grupos de ocupação de fazer valer a lei, tá? Mas a lei no Brasil, ela é construída pra proteger o latifúndio. Então, assim, deserto verde de Coerrola tem que invadir, foda-se isso. Esse é o ponto de vista de quem é da esquerda radical, tá? Só pra deixar claro aqui, eu não respondo perguntas a respeito de outras organizações que não têm laços com a minha, tá? Eu respondo perguntas acerca de organizações com as quais nós já trabalhamos e eu não dou a minha opinião a respeito de organizações que eu não construo. E não só faço isso, como eu acho que essa é a linha correta pra qualquer marxista-leninista na internet. Mas essa é a linha da minha organização. Você fez live quando os Estados Unidos deixou o Afeganistão em 2021? Não lembro. Provavelmente não. Porque o formato do canal não comentava notícias atuais. O nome História Pública era bem um canal focado em história mesmo, assim. E eu tive que experimentar muito com o formato pra chegar nesse formato. E ainda tô experimentando, né, gente?
Pô, eu mudo o tempo todo. Vocês que estão aqui faz... Perdão, vocês que estão aqui há mais tempo, vocês me viram mudar mesmo em pouco tempo, né? E vou mudar mais, ainda tô com coisa nova aí. Novamente, eu aprendi a não fazer promessas, porque eu sou uma pessoa que quer atender a demanda de vocês, mas às vezes eu sou um só, eu não consigo, né? Uber de conteúdo pra caralho, pra caralho. Fala um pouco sobre o GIAP. Eu não manjo tanto do GIAP, gente. Os livros que eu li sobre o Vietnã não falavam dele de passagem só. Precisa pegar um texto que verse sobre ele e precisa ler os textos dele, né? Eu tenho mais sobre o Ho Chi Minh. Acabei de comprar uma biografia do Ho Chi Minh, inclusive. Lá eu comprei na livraria da... Gente, a editora do MST... Me fugiu a cabeça. A editora do MST... Expressão Popular. Eu comprei na livraria da Expressão Popular uma biografia. Uma do Amilcar Cabral e uma do Ho Chi Minh. Do Amilcar Cabral eu já li, gostei muito. Recomendo, inclusive. Do Ho Chi Minh tá guardadinha aqui. Não, Giap. Vo Nguyen Giap. É um dos generais mais importantes da Guerra de Libertação do Vietnã. Me ajuda a entender a desmilitarização da PM? Eu vou... Porque esse assunto é muito sensível e eu costumo ficar sob risco quando eu falo sobre... Eu só vou te dizer uma coisa. Me segue no Insta ou no TikTok. Porque eu tô com o roteiro pronto pra explicar o porquê que a desmilitarização da PM é bom pra todo mundo, inclusive os PMs, tá? Eu só vou falar isso, mas eu não vou falar porque... Vocês sabem, gente, mexer com a polícia militar é um dos maiores riscos que eu posso correr na internet. Então eu não quero falar nada que não seja absolutamente planejado. Mas eu já tinha planejado falar sobre isso porque essa pergunta vem com bastante frequência. E eu vou deixar essa deixa. Me segue lá no Instagram e no TikTok, porque eu vou publicar o vídeo lá. E a desmilitarização da PM é boa pra todo mundo, inclusive pra população e pros próprios PM. Há organizações e grupos marxistas nos Estados Unidos? Os Panteras Negras permaneceram sendo marxistas? Não, os Panteras Negras passaram por um período revisionista muito grave. Os Panteras, antes do revisionismo, eles já tinham sido desmantelados pela COINTELPRO, que foi a maior operação de contra-inteligência do FBI da história dos Estados Unidos. Existem grupos marxistas nos Estados Unidos? Sim, sim. Nós temos, por exemplo, deixa eu ver o nome pra eu não errar. Um partido que eu sei que tem uma linha forte. É o American Labour Party. American Labour Party. Esse é um partido que eu sei que não é o CPUSA, né? Que é o Communist Party of USA, que é bem revisionista. E não é o American Communist Party, que é um partido NASBOL, é um partido análogo ao PCO, né? Esse partido aqui eu sei que ele tem uma linha marxista-leninista robusta, que é o American Labour Party. É American Party of Labor, falei errado. O American Party of Labor, esse é um que tem uma linha forte, que eu conheço. O que você quer dizer com revisionismo? Abandonaram tanto a prioridade de organizar a classe trabalhadora quanto de romper com o capitalismo. Tem o PCO deles, sim. Que eles chamam, é engraçado esse nome, eles chamam de MAGA Communism. MAGA é o Make America Great Again, sabe? MAGA começou a significar sentido de bolsonarismo, sabe? É como se fosse o comunismo bolsonarista. Eles chamam de MAGA Communism. Que é essa linha PCO das ideias, né? Que é a galera da extrema-direita falando não aguento mais concordar com o PCO. Por que será, né? Mistura. Mistura, o que eu falei? Mistério. Mistura. Eu preciso de uma pausa. Mistura. Será que eu tô... eu tô sem mistura em casa. Ajuda, Luciano. Tô sem mistura em casa. Acho que é por isso que eu tô com isso na cabeça. Não tô falando de marxistas, tô falando de organizações. Feijão puro. Feijão, eu só digo isso, feijão puro. Mistura. Os partidos de linha, vamos dizer assim, rojaísta, né? Muitos colocam Partido do Trabalho, ou Partido... Depende da tradução trabalhista, né? Isso é uma coisa que veio depois do fim da Terceira Internacional, na década de 40. Feijão puro. Por que você não convida a Ladies de High pra live no seu canal? Porque dá muito trabalho. Eu adoro o conteúdo dela. E tem outros conteúdos gringos que eu gosto muito. Mas, gente, na moral, fazer entrevista em inglês e traduzir e legendar tudo dá um trabalho filha da puta. E o meu editor não fala inglês. Então eu não consigo delegar isso pra ele. Eu que tenho que fazer. A live fica gravada só pra explicar a dinâmica do canal. Eu preciso ter algum incentivo pra vocês se inscreverem no canal, porque isso garante que o canal tenha um fluxo de retorno pelo menos estável, né? O incentivo que eu dou as lives ficam todas disponíveis pra quem é assinante. Mas tudo que eu faço é editado e sai alguns dias depois. A única diferença é que quem não é membro tem que esperar um pouco mais. Eu vou dar uma pequena pausa pra eu não sair falando mistura em vez de mistério aqui na live e pegar um pouco mais de água. E aí eu já volto. E, gente, eu tô lendo as coisas, tá? De novo, tem coisa que eu não sei. Aí a maior parte eu falo, não sei. Tem coisa que eu não respondo porque é perigoso ou é antiético eu falar sobre isso em live.
E, e é muita coisa, é muito texto, tá? Então calma, calma. Agora que eu tô no YouTube tem duas fontes, né? Tem o Superchat e o Pix. Eu comecei lendo os Pix pra quem chegou tarde. Eu li uns 6. E agora eu voltei pro Superchat. Quando eu voltar, eu volto pros Pix, tá? Eu já volto rapidinho, fiquem com as capivaras. Levantemos. Deixa eu ver. Eu tinha parado aqui no GIAP. Nunca houve uma revolução comunista a partir de uma democracia burguesa? Houve. Houve sim, houve. A gente pode dizer que a Revolução Russa aconteceu a partir de uma democracia burguesa. Que foi a Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro derrubou o czarismo e instituiu uma democracia burguesa, né? Uma república burguesa. A Revolução Russa aconteceu nesse contexto. Cuba era uma ditadura, né? Cuba era uma ditadura colonial, praticamente. Tinha a ditadura do Fulgêncio Batista há 10 anos já, na época que aconteceu a Revolução. Mas a Rússia é um exemplo. Os países nórdicos são um exemplo de que o capitalismo prosperou. Eu te dou uma dica. Dá uma olhada no que as multinacionais dos países nórdicos fazem com os países do sul global. Recentemente, uma das empresas norueguesas, que eu acho que é até estatal norueguesa, foi denunciada aqui no Brasil por despejar rejeito tóxico no rio Amazonas. Deu certo? Óbvio que não. Óbvio que não. Essa coisa de que os países nórdicos, os países escandinavos têm a menor pegada de carbono, sim, no território deles, né? Porque eles exportam tudo pra arregaçar África, Ásia e América. Quem foi o Roberto Conquista e por que ele é um historiador tão horrível? O Robert Conquest, ele era um historiador cuja função era criar propaganda de guerra pra Guerra Fria. Inclusive tem a foto dele ganhando uma medalha, né? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Eu só vou... Quem quer o Robert Conquest, eu vou mostrar uma imagem, já vou conseguir demonstrar pra vocês quem era o Robert Conquest. É um cara que escreveu muito sobre a União Soviética, e aí eu quero mostrar pra vocês o viés dele na escrita sobre a União Soviética. Deem uma olhada quem não tá vendo a tela. Esse é o Robert Conquest sendo comendado aqui. Sendo comendado pelo trabalho dele intelectual acerca da União Soviética. Eu preciso falar alguma coisa, gente? Fofo, né? Entendi, obrigado. Ilibados, neutro, isento, né? E a partidária. Amei seus vídeos, gostaria que você falasse sobre medicina do século XIX e higienismo. Que assunto? Eu falei sobre... Se você não viu o vídeo, eu falei sobre isso no meu último vídeo. Sobre as carrocinhas humanas. Que eu falo um pouco sobre a origem da palavra higienismo. E eu até indico 2 livros, o Cidade Febril e o Revolta da Vacina. Cidade Febril é um clássico da história. Todo historiador deveria ler, assim. É muito bom. E é um clássico de qualidade de escrita mesmo. Sidney Chalhoub escreve muito bem. Faz audiodescrição da imagem. Sim, era uma imagem do Robert Conquest, o historiador, que é um historiador anticomunista, que escreveu muitos livros sobre a União Soviética, recebendo uma medalha do George Bush. Por que a direita fala tanto de George Soros? É interessantíssimo isso aqui. Olha só. Lembra que eu tava falando... Eu vou voltar um pouquinho. Lembra que eu tava falando do Big Pharma? Gente, o sofrimento no capitalismo ele é sentido por todos os trabalhadores. Correto? Não dá pra esconder que se sofre no capitalismo. Então, como é que os capitalistas lidam com o sofrimento que os trabalhadores sentem? O que eles fazem a respeito desse sofrimento que é inevitável? Vocês sabem, né? Eles utilizam mecanismos para colocar a culpa em tudo menos neles mesmos. Certo? Não, eles lidam. Porque eles precisam lidar isso para evitar que esse ímpeto de sofrimento da classe trabalhadora se organize à esquerda. Uma das primeiras respostas. Antissemitismo é uma das maneiras tradicionais. Eu vou pegar um livro para vocês. Desculpa que eu tô divergindo, mas eu vou pegar um livro para vocês que eu quero ler uma citação do Lenin. Só para vocês verem como isso aqui é antigo. Olha só. Eu tenho esse livro aqui das Ciências Revolucionárias, História da Revolução Chinesa. O que é legal desse livro? Deixa eu ver se eu... Isso aqui do livro, essa parte que eu tô segurando é só anexo. São documentos. Aqui tem uma pancada de documentos e tem um texto do Lenin sobre a guerra russo-chinesa. Sino-russa, sei lá. A guerra da Rússia contra a China. E tem uma coisa que o Lenin fala nesse texto que é muito interessante. Esse texto é de 1900. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um texto de 1900. Ó, o que o Lenin tá falando sobre a guerra da Rússia contra a China? A Rússia invadiu a China para conter uma revolta que estava acontecendo contra a exploração colonial da China. Né? A Rússia entra como o seu papel histórico de cão de guarda do imperialismo global. Né? E aí, o que o Lenin tá falando? Mas a política do governo czarista na China não é apenas uma zombaria dos interesses do povo.
Seu objetivo é corromper a consciência política das massas. Os governos que se mantêm no poder apenas por meio da baioneta, baioneta é a espada que fica na ponta do fuzil, né? Da espingarda, que precisam constantemente reprimir ou reprimir a indignação do povo, há muito perceberam o truísmo de que o descontentamento popular nunca pode ser removido. O truísmo é uma obviedade. Então, há muito perceberam a obviedade de que o descontentamento popular nunca pode ser removido e que é necessário desviar o descontentamento do governo a algum outro objeto. Olha o que o Lenin fala logo em seguida. Por exemplo, a hostilidade está sendo levantada contra os judeus. 1900 esse texto na Rússia. A imprensa de sarjeta realiza campanhas de iscas contra os judeus, como se os trabalhadores judeus não sofressem exatamente da mesma forma que os trabalhadores russos, com a opressão do capital e o governo policial. Atualmente, a imprensa está fazendo campanha contra os chineses. Está uivando sobre a raça amarela selvagem e sua hostilidade para com a civilização, sobre as tarefas de iluminação da Rússia, sobre o entusiasmo com que os soldados russos vão para a batalha. Olha, esse é de 1900. Olha que interessante isso aqui. O Lenin está falando exatamente a mesma coisa a respeito dessas guerras imperialistas travadas nessa época, sobre como é necessário, dada a realidade de que não é possível apagar o sofrimento e as contradições da classe trabalhadora, desviar. Só que, hoje em dia, esse desvio é feito de uma maneira muito, muito louca. Qual o nome do quê? O nome do texto do Lenin? Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar o nome do texto do Lenin, peraí. Não tem nome, é um artigo publicado num jornal. Tá no Obras Completas do Lenin, da editora Progresso. Não tem título, porque foi publicado no jornal. O livro que tá é o meu livro História da Revolução Chinesa, que tem um anexo com vários documentos primários. Por que eu tava falando do Big Pharma? Olha que coisa maluca, gente. É óbvio pra classe trabalhadora que a propriedade privada, a propriedade intelectual das substâncias, dos fármacos, das moléculas sintetizadas, prejudica elas. Remédios essenciais para a sobrevivência, que não têm um custo muito grande para serem fabricados, são patenteados e o seu preço vai para as alturas. Só que eles pegam esse fato e eles distorcem de um jeito muito maluco. Então eles falam de uma espécie de... O Olavo de Carvalho falava sobre isso. Ele falava de metacapitalismo. O que é o metacapitalismo? É a parte errada do capitalismo. É a parte do capitalismo globalista, que tem interesses escusos, que não quer ver a sociedade prosperar na civilização, que quer manipular e estar fora do sistema, manipulando o sistema. O que é a tentativa do Olavo de fazer isso? De tentar desviar o foco de uma coisa que não tem como ignorar, que é o conflito do capital. O George Soros entra nisso, gente. O George Soros entra nisso. Os caras pegam uma espécie de culpa de bilionários, tal qual a gente fala dos bilionários exploradores, mas eles selecionam alguns bilionários para falar que são os bilionários errados. Porque aí, segundo esses caras, é uma reformulação do judeu internacional. O George Soros, ele é um bilionário e ele manipula o mundo para acabar com a família, com a propriedade, para comunizar o mundo, para acabar com a heterossexualidade, para fazer todo mundo virar trans. Então eles pegam o conflito do capital e jogam para um lado moral muito bizarro. Por que eu falei do Big Pharma? Porque eles falam que... desculpa estar falando isso em voz alta, tá? Mas isso é uma teoria da conspiração muito forte nos Estados Unidos. Eles dizem que o interesse principal da Big Pharma, né, das farmácias grandes, é fazer todo mundo... aspas pra tudo que eu tô falando, tá, gente? Todo mundo achar que ser trans é normal, porque aí eles vendem um monte de remédio de hormonização e cirurgia plástica, etc, tá? É uma conspiração que não tem nem pé nem cabeça, tá? Mas que eles pegam uma coisa que é uma meia-verdade, que é o domínio privado de fármacos é muito prejudicial e o lucro acima dos tratamentos humanos é muito perigoso e distorcem isso para um nível de conspiração que é muito violento, tá? Então eles dizem que transgeneridade é uma conspiração para vender hormônio, é meio isso, tá? As Radfem acreditam nisso, ou seja, extrema-direita. Eu falei 6, você falou meia dúzia. E pra vocês terem uma ideia, essa conspiração ela é tão potente dentro da extrema-direita estadunidense que eles perguntam assim pra essas pessoas: quantos por cento da população você acha que é trans? E eles respondem 25%, 30%. Gente, é tipo 0,1, 001.
É um negócio assim, 0,5, 0,06, um negócio, é um nível, tipo, é muito baixo, tá? Assim, 200% da população é trans. Tem 2 pessoas. Cada pessoa é 2 trans. Eu acho desnecessário esse ataque ao Silvio Santos. Ele é uma das exceções que veio de baixo. Não, ele não veio, ele nasceu rico, tá? Desculpa acabar com a fantasia, mas não, ele nasceu rico. Mas eu falei isso no começo, mesmo que ele tivesse vindo de baixo, foda-se, isso não importa. Mas ele não veio. Essas perguntas. Qual a sua opinião sobre o trabalho do Ladislau Dobor? Não conheço. Não. Oh, caramba. Ladislau Dobor, conhecido como Ladislau Dobor, tá assim, tá? É um economista brasileiro de origem polonesa. Filho de Ladislau Dobor. Nasceu na. Desculpa. Nasceu na França. Formou-se em economia política, obteve seu mestrado. Deixa eu ver a obra dele aqui. Obras publicadas: Divisão Internacional do Trabalho e Relações de Produção na Economia Brasileira. Crise dos salários e lucros na Divisão Internacional do Trabalho. Parece interessante. Formação do capitalismo dependente do Brasil. Guiné-Bissau busca por... Tô achando legal os temas aqui. Aspectos econômicos da educação, introdução do planejamento municipal, formação do terceiro mundo. Pô, não conhecia, eu não sou economista, né? Mas achei uma indicação muito massa. Tô achando os temas super legais aqui. A era do capital improdutivo. Juros extorsivos no Brasil. Massa. Não conhecia, achei os temas massa. Quem conhece mais do trabalho dele pode me falar. Ladislau os 2, é. Ah, ele tem canal no YouTube, olha só. Não conhecia. Mas achei uma puta referência legal. Pô, um livro chamado O que é Capital parece muito útil. Ah, ele tá no ICL, ah, tá. Massa, pô, o corpo do ICL tá subindo o nível pra caramba mesmo. Eu não tenho medo de falar que eu não sei as coisas não, gente. Livro sobre a ditadura do Brasil com uma ótica marxista, putz. Cara, eu tinha um na ponta da língua. Eu sou muito ruim de lembrar as coisas de cabeça. Vou ter que olhar depois. E o vídeo de Burkina Faso, eu não vou falar muito o que tá acontecendo, mas eu vou lançar um vídeo importante, tá, gente? Eu vou precisar tirar uma semana fazendo outra coisa de trabalho. E eu vou, nessa semana, pra segurar a ponta, eu vou lançar um vídeo no canal principal que eu acho que vai ser importante. Eu não vou falar muito sobre, porque, de novo, eu não quero criar expectativa e... Sabe o que eu acho engraçado? As pessoas que mais cobram são as que não são inscritas, não participam do meu Apoia-se, nunca doaram um Pix. As pessoas que pagam o canal, que doam, são as que menos cobram. As que cobram são as pessoas que chegaram ontem e já se dão o direito de cobrar e pedir pra eu tirar a camisa sabe, e pedir pra eu mandar beijo pra toda a família. Não tô falando que é você, porque você não tá cobrando, você tá perguntando, né? Mas tem gente que fala num tom do tipo, porra, Ian, faz 1 ano que você falou de tal vídeo. Irmão, tu é meu patrão? Se eu sou apaixonado por aviões e quiser ter um jatinho no comunismo, dá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todas as perguntas no comunismo que começam com mas e eu? São perguntas erradas, tá? Comunismo e socialismo não são sobre vocês, então um pouco sobre as vontades individuais de vocês. Comunismo é sobre água pra todos no lugar de champanhe pra alguns. Então, esquece, gente. Esquece essa coisa do mas e se eu quiser ter... E se eu... Não é sobre eu. Esquece. Isso é mesquinho. A gente não tá falando sobre as suas vontades, tá? A gente tá falando sobre salvar a humanidade da própria extinção e da dignidade humana pra toda a população, que é mais do que possível há mais de um século, tá? Esse é o nosso objetivo. Você tem a recomendação de livro que fala sobre moda e comunismo? Livro não, mas eu recomendo um canal. A pessoa que mais fala bem sobre moda e comunismo, na verdade moda na União Soviética, ela fala, é a Lady Izdihar. Eu vou mostrar vou colocar aqui no chat o canal dela. A Lady Izdihar, ela estuda moda da década de 20 e 30 na União Soviética e ela é a pessoa que mais é qualificada para falar sobre esse assunto. Tem uma outra moça que às vezes participa do canal dela que fala sobre moda na China. Essa é uma referência se você fala inglês, né? Infelizmente. Deixa eu ver aqui se veio muita coisa no superchat. Você poderia falar sobre Porto Rico um dia? Eu não conheço muita história, sinceramente. Preciso... então, eu só vou falar uma coisa. Por que é um território dos Estados Unidos? Não é um território, é uma colônia. Porto Rico é uma colônia. É uma colônia, assim, plena luz do dia. Não precisa ter medo de falar a palavra que é. É colônia. Quando virou, por que manteve esse status, como é que é a luta da população contra isso, não sei. Eu não domino isso. Mas o Porto Rico é uma colônia, simples assim. Muito triste a morte do Silvio Santos, mais um bilionário que não morreu, que morreu de velho, né? Mais um bilionário que morreu de velho. Fiquei curioso sobre experiências socialistas e de libertação nacional árabe. Tem alguma recomendação? Eu tenho vai ser difícil de achar, mas eu acho que eu tenho um texto sobre isso aqui no meu quarto. Deixa eu só pegar rapidão. Não consegui achar. Eu tinha um livro
que é uma... Eu tenho, né? Ele deve estar lá em algum lugar. Eu tenho um livro que é uma compilação de artigos de revistas sobre socialismo no mundo árabe. Lembrando que o único país que chegou a fazer uma revolução socialista foi o Iêmen. Mas outros movimentos revolucionários aconteceram, né? Se eu não me engano, tem um livro do Vijay Prashad chamado Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo. Que ele comenta sobre isso. Ele fala sobre muitas coisas. Mas ele fala sobre o impacto da Revolução Russa no Terceiro Mundo, né? Se você procurar esse livro, Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo, acho que você consegue encontrar caminhos para estudar o que você quer. Confirmado o Campeonato Brasileiro de Ioiô, 16 de novembro no Sesc Avenida Paulista. Obrigado, Red. Camarada Red aí. Ó, olha que maravilhoso. Um dos meus camaradas de prática de ioiô esportivo tem um apelido de Lucas Red. Acho que tava no destino, né? Camarada Lucas Red aí me convidando, vou colar com certeza. No ano passado eu não fui, mas esse ano eu quero voltar a ser juiz. Red me deu de presente um livro sobre os últimos dias do Lenin em russo. Olha só. Acho que é o único livro em russo que eu tenho. Como você faz pra lembrar o que você estudou? Primeiro, eu acho que existe uma coisa importante de você trabalhar dentro de si próprio. Não se sinta na obrigação de ficar lembrando o que você estudou. Você talvez tenha obrigação se você for prestar prova, concurso, mas meio que, fora esses casos de vida real e tal, ficar lembrando... A memória não é confiável, gente. Memória não é confiável. Ficar lembrando das coisas não é uma coisa muito necessária. O que é importante pra você, e é uma dica que eu dou pra estudos, enquanto você estiver lendo, certifique-se de que você está entendendo o que você está lendo. Isso é o importante para textos acadêmicos. Por que isso é importante? Porque conforme você vai compreendendo o que você está lendo, você faz o processo mais valioso da leitura, que é criar novas conexões. Que é conseguir conectar coisas que você já leu, coisas que você já domina, com coisas que você está lendo agora. Esse processo é o processo que faz com que você se torne um intelectual profissional, se é a sua área. Né? Agora, você se sentir na obrigação de ler e lembrar as informações que você leu, eu acho que é uma coisa que não é pra todos, de verdade. É uma habilidade que poucas pessoas têm, é difícil de estimular e ela não é muito útil. É muito mais importante você conseguir desenvolver esse trabalho intelectual de compreender a leitura do que de lembrar do que você leu. Você tá tendo um déjà vu porque uma pessoa fez a mesma pergunta outra vez. Mas eu, como professor, é meu papel responder a mesma pergunta se ela é feita 1000 vezes. Então, assim, primeiro, vou repetir só pra finalizar. Se não for necessário, saiba que na vida real, lembrar das coisas assim de supetão não é uma coisa muito útil, tá? Você pode ser extremamente pedante fazendo isso, que não é uma coisa muito útil. O que é importante é você, enquanto está lendo, prestar atenção se você está entendendo o assunto. Criando novas conexões. Quantas línguas você fala? 2, inglês e português só. Mas eu estudei árabe. É a minha terceira língua que eu mais estudei. Você sabe algo sobre o Nepal? Nada que não foi o João que me contou. Qual livro você indica sobre o Holodomor? Eu tenho uma live sobre. No meu canal principal, História Pública, tem uma bibliografia lá com os livros, se você quiser. Eu estudei russo e levei uma surra do russo. Eu estudei russo com o Lucas Rubio. Ele foi meu professor de russo. E, gente, o árabe e o russo nem se compara. O russo é muito mais difícil. O russo é insano. É uma língua que eu não consigo conceber como as pessoas começam a estudar. O quão arbitrária a escrita é e o quanto de pronúncia histórica tem, puta que pariu, velho. Eu levei um piau do russo, de verdade. O árabe é difícil, mas o árabe, eu sinto que ele é muito lógico. E a escrita árabe foi feita pra escrever essa língua mesmo, né? Por exemplo, a gente escreve... Se bem que sim, né? A gente escreve num sistema que foi feito pra nossa língua, que é latim. É um latim adaptado, nosso, né? O árabe, ele foi feito pra escrever árabe. Então ele é bem lógico. O russo é arbitrário pra caralho. E isso não é um demérito, só faz ficar mais difícil. O problema das línguas semíticas no geral, né? O árabe, o hebraico, o amharic, o siríaco, é que eles omitem vogais. Mas isso... Você consegue. Pensa em português. Se você tirar todas as vogais do português, você consegue ler. Mas você que já tem experiência com a língua, né? Aliás, já vi no sistema de escrita amharic, que eu acho muito louco. Que é um sistema de escrita semita da Etiópia. Eu acho a grafia muito massa, assim. Ian, você já sentiu um sentimento de desânimo ou desesperança sobre como o mercado financeiro e a dolarização faz governos reféns? Lula faz falar algo minimamente de esquerda e o dólar aumenta. Não, porque isso aqui não é novo. Isso aqui mostra
Isso aqui é a instância contemporânea do domínio do capital sobre as nossas vidas. O domínio do capital guia e determina a maneira como a gente vai viver a nossa vida nesse estado. Então, eu não sinto desesperança, porque isso aqui não é uma coisa nova, não é um inimigo novo e incompreensível que a gente está tendo que enfrentar. É o inimigo de sempre. E colocando ainda o elemento imperialista nisso, é o elemento do status de neocolônia do Brasil. Não é à toa, justamente eu citei o livro Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo. O comunismo foi muito potente nos países ditos subdesenvolvidos, vou usar essa palavra com liberdade poética, porque ele foi uma ferramenta que conseguiu entregar para a classe trabalhadora os meios de se libertar do colonialismo e do imperialismo. A absoluta prioridade para esses países era essa libertação. A libertação dos grilhões internacionais, do estrangulamento econômico internacional, que eram países que não tinham direito nem de desenvolver o seu capitalismo nacional, como foi o Brasil, como é o Brasil. Então não me dá desânimo, porque não é novo. E o que me priva muito de desânimo, o que me priva muito de desânimo, é o estar organizado. Estar organizado é realmente algo que consegue amenizar esse sofrimento individual. Porque eu acho que esse desenvolvimento vem de um sentimento de mãos atadas, que é o mesmo sentimento de jogar sopa na Mona Lisa, sabe? Pô, alguém precisa fazer alguma coisa, vou pregar meu saco no asfalto pra chamar atenção. É importante se organizar, gente. E todas essas ações diretas, assim, elas vêm de um sentimento profundo de mãos atadas. Sentimento de impotência. E a nossa potência vem da organização, né? Desculpa, eu falei pregar o saco e eu afastei a minha live do público Kids, né? Senti dor só de ouvir, mas a sua atenção foi prendida, viu? Eu me equivoco em pensar que experiências socialistas asiáticas foram mais exitosas e duraram mais? Não. Não. Eu vou recomendar outro livro. Pera aí. Adivinha se eu achei? É lógico que eu não achei, né? Vou colocar aqui na tela. Recomendo muito a leitura desse livro se você se interessa por esse tema. Que ele versa justamente sobre isso, e não só sobre como o marxismo no Oriente foi mais exitoso, mas o porquê. Olha, achei um link da Casas Bahia sobre o livro. Marxismo Ocidental, do Domênico Losurdo. Ele fala sobre a gênese do que a gente conhece como marxismo ocidental, no marxismo praticado sobretudo na Europa, né? Nos Estados Unidos um pouco também, e sobre por que o marxismo ocidental e o marxismo dito oriental tinham perspectivas praticamente opostas de conceitos semelhantes como nacionalismo, anticolonialismo, socialismo, guerra popular, organização da classe trabalhadora, etc. Esse livro, e o Losurdo escreve primorosamente bem, ele é didático como ninguém. Se você se interessa por esse tema, esse livro é o livro, tá? Porque não tinha o Reino Unido e os Estados Unidos pra atrapalhar tanto. Gente, a China era uma colônia, tá? Era uma colônia do Reino Unido, diga-se de passagem. Hong Kong era propriedade do Reino Unido até 97. O Losurdo é um marxista foda. Ele é um cara... Recomendo a bibliografia dele muito. Não é só porque ele é bom. O cara escreve muito bem. Muito bem. Ele é erudito num nível, assim. Eu tava falando sobre não lembrar das coisas. Eu não sei como é que esse cara lembrava dos bagulho. Era a colônia da Alemanha e da França mediante pagamento de tributos para o Reino Unido. O Reino Unido tinha o domínio principal sobre o território chinês. Depois o Japão invade a Manchúria, estralando a China inteira. E entra em guerra, inclusive, com o Reino Unido, né? Eu preciso ir no banheiro, gente. Um segundinho eu já volto, tá? Levantemos. Eu tô me perdendo um pouco nas doações. Eu vou de cima pra baixo, gente. Eu tava indo de baixo pra cima. Tô me perdendo um pouco. Fica difícil. Quando vocês me perguntam livros sobre história latino-americana, livros sobre União Soviética, é muito amplo, gente. História é um campo muito amplo. E é um campo que tem muita ultra especialização. Então vocês precisam... É óbvio, se vocês quiserem procurar manuais de história latino-americana, tem um manual, por exemplo, que eu usei na minha faculdade, do Leslie Bettel. Se você procurar Leslie Bettel, é o nome de um autor, tem vários manuais sobre a história latino-americana separada em períodos. Da União Soviética eu não conheço nenhum que tenha esse formato. Mas os historiadores, eles costumam ir para livros que versam sobre temas específicos. Manual de história Nossa, eu nunca tive que explicar o que era um manual. Eu acho que eu não... Manual é um livro que tenta contar uma história cronologicamente ampla. Nossa, é incrível como nunca terem me perguntado isso me fez perguntar o que é um manual de história. Geralmente é uma coisa que versa sobre uma história cronologicamente completa. Então, Manual de História Brasileira conta a história do Brasil desde 1500 até hoje, até quando foi publicado, sabe? Mas é uma história superficial, ela dá mais
ela dá mais direções do que aprofundamentos. Não dá pra falar livro técnico é vago pra história, sabe? História linear pode? Por que não poderia? Nós temos nomes pra isso na história. História sincrônica e história diacrônica. Geralmente a história mais especializada apela muito pra diacronia. Mas a história sincrônica é muito mais didática, porque a gente tem mais facilidade de entender, porque nós aprendemos uma concepção de história que tem direção. É tipo uma boa analogia, um atlas de história, vai. Manuais de história a gente utiliza pra ter direções. É um Barça. E aí nós temos manuais de histórias recortadas geralmente por regiões, mas da União Soviética eu não conheço. Tudo que eu li da União Soviética foram livros especializados, assim. Tem um manual, eu sempre recomendo esse manual, né? Da União Soviética. Eu acabei de lembrar de um, mas é um bem simples, que chama Paz, Pão e Terra, de um camarada maoísta, que é o João Pedro Fragoso. Paz, Pão e Terra, história básica da União Soviética, recomendo. Mas é um livro curto, introdutório, sabe? Uma pessoa mandou um link aqui na doação, a chance de eu clicar e ver um pintão é enorme, né? Desmilitarização da PM perguntaram já. Você é filiado em alguma organização além da Soberana? Não, a Soberana é uma organização de militância exclusiva. Ninguém da Soberana é filiado em nenhuma outra organização. Né? Por que o nome da linha não é marxismo-engelismo? E a Albânia ainda é socialista? Bom, a segunda pergunta, categoricamente não. A Albânia não é socialista desde 92. E a Albânia é um dos países mais pobres da Europa do Leste hoje em dia. O revés capitalista lá foi muito, muito violento com a população. Inclusive, deixa eu ver se eu acho a foto aqui. Essa foto histórica aqui da Albânia. Que grande a foto. Pera aí. Isso aqui é uma foto de pessoas da Albânia fugindo da Albânia depois da restauração do capitalismo. Depois que o capitalismo se restaurou na Albânia, a Albânia virou uma espécie de esquema de pirâmide maluco, as pessoas fugiram em massa da Albânia. Inclusive, se eu não tô enganado, o pai da Dua Lipa fugiu nessa época também. Então, assim, né? Pra qual lado eles correram, né? Você vê como essas perguntas são estúpidas. Qual que era a outra pergunta mesmo? Por que não é marxismo-engelismo? Bom, por que chama marxismo, para começo de conversa, né? Antes de existir o leninismo. Porque quem sintetizou o termo marxismo foi o Engels. Então, o Marx não usava a palavra marxismo nos textos dele. Ele usou já de maneira irônica, mas ele não usava. O Marx não dizia que ele estava fundando uma nova filosofia chamada marxismo. Quem sintetizou essa nova filosofia dialética chamada marxismo, quem sintetizou ela numa coerência lógica foi o Engels. Então, a gente chama de marxismo por causa do Engels. E o Lenin também não chamou de leninismo. O Lenin trouxe alguns aportes importantíssimos para o marxismo que fizeram com que nós, marxistas-leninistas, enxerguemos um salto qualitativo na teoria do Lenin. Então, não é só quantitativo, ele não só acrescentou coisas ao marxismo em quantidade. Por exemplo, o conhecimento histórico novo. Ele atualizou e aperfeiçoou a teoria marxista para o tempo que ele viveu. Então ele deu um salto qualitativo, por isso que para nós, marxistas-leninistas, depois do Lenin, o marxismo se torna marxismo-leninismo. Porque o Lenin também ele dá uma dimensão operacional para o marxismo que torna ele infinitamente mais potente. Não só isso, o Lenin também era um teórico da economia marxista, da economia política muito importante. Então a razão por não chamar marxismo-engelismo é porque quem deu, digamos assim, o nome marxismo que a gente usa foi o Engels. O Stalin chama de marxismo-leninismo. Quem usa a palavra leninismo muito é o Stalin e o partido. Por isso que falam, às vezes, os revisionistas falam o Stalin inventou o leninismo. Bom, o Stalin inventou o leninismo tanto quanto o Engels inventou o marxismo. Não é que ele inventou, ele sintetizou o pensamento do Marx numa coerência lógica, né? Numa escola de pensamento própria. O Engels não era só amigo, ele era brother também. Mas se vocês leem os textos do Stalin sobre o leninismo, é só texto do Lenin, ele só cita Lenin. E do Marx. Boa tarde, Ian. Esse mês tá sendo muito triste. Emoji de comemoração. De que adianta eleições mesmo pro legislativo sem base material na massa? Porque a gente utiliza as eleições para contribuir com a construção da base social da massa. Então não é só uma via de mão única, que a gente vai das massas para a eleição. A gente utiliza a plataforma da eleição, a gente e nós comunistas, né? Tô me colocando nesse lugar. Utiliza a plataforma da eleição e a visibilidade, que é um momento no qual as pessoas debatem mais política no seu cotidiano, e a gente utiliza essa visibilidade para voltar às massas. É uma forma de fazer com que a nossa plataforma revolucionária chegue até as pessoas, utilizando o máximo possível os aparatos burgueses que nos boicotam dia sim, dia também, tá?
Se você quer saber sobre think tank, quem perguntou aí, eu tenho uma live só sobre isso no meu canal principal. Chama-se O que são think tanks. É um tema que me interessa muito. Deixa eu ver aqui. A dinâmica e o timing que estão criticando o Silvio Santos não pode acabar fazendo que a esquerda se queime um pouco? O cara era muito querido por literalmente milhões de pessoas. Eu sou da linha que não acredita nesse tipo de coisa, tá? Eu não acho que nós devemos nunca, sob nenhuma hipótese, rebaixar qualquer visão que a gente tenha pra tentar uma suposta conquista das pessoas. Nunca. A gente conquista as pessoas com a verdade. É isso. E por quê? Porque a gente tá com a verdade. Como a gente conquista? Demonstrando pra elas como um bilionário não tem nada a ver com elas. É assim que se conquista a classe trabalhadora. Tá? Não é na base da enganação, não é a base do não veja bem, não é na base do depois a gente conversa sobre isso. Por isso que a gente é radicalmente contra esse rebaixamento. Porque o rebaixamento a longo prazo, ele faz com que você fique sem a esquerda e sem a direita que você tentou conquistar. Então a gente vai sim, a gente vai combater a burguesia sim, a gente vai falar que bilionário é explorador sim, a gente vai falar a respeito de outras pautas, a gente vai falar que a gente defende aborto sim, inclusive a gente é contra essa PL aí, não é, não, veja bem, não tem isso, tá? É isso que a gente vai defender. A gente defende a separação da igreja do Estado sim, mas isso vai assustar a classe trabalhadora. Gente, pelo amor de Deus. Se conquista a classe trabalhadora, coloca a classe trabalhadora pra militar com trabalho de base, com trabalho constante, não é com mentira. Esse tempo todo, a esquerda institucional que disputa as eleições tentou usar essa medida rebaixada. E o que a gente ganhou? Então não caiam nessa de, nossa, estamos assustando a pessoa, o pobre metafórico. Isso nunca levou a gente pra lugar nenhum. É com a verdade que a gente conquista as pessoas, tá? E eu sei que não foi a sua intenção, mas existe uma postura de algumas pessoas de achar que quem é pobre é burro. Que não dá pra conversar com a pessoa e ela, através da informação que ela não tinha antes, chegar nas próprias conclusões. Pobre não é burro. Por que é necessário continuar a acumular capital ad infinito mesmo depois de formarem monopólios? Isso tem a ver com a dinâmica do próprio capital. A definição de capital é o valor que se valora. Então, onde eu tô querendo chegar com isso? Eu tô dando uma explicação abstrata. Você entendeu por que isso acontece? Gente, o capital do Marx. Sinceramente. O capital do Marx. Ou algum manual sobre. Mas a própria definição de capital é valor que se valora. Por que o capital continua se expandindo ad infinito? Porque se ele parar de se expandir, ele deixa de ser capital. Como e por que isso acontece? Se fosse simples, não teriam 3 volumes gigantescos de uma coisa que nem arranhou a superfície da complexidade. Mas por que isso é importante de se entender? O Marx não define o capital como quantidade de dinheiro. Ele define capital como uma dinâmica social. De aquisição de meios de produção e capacidade de trabalho e força de trabalho, de aumento do valor agregado e de valorização desse capital num círculo que se completa. Num circuito que se completa, que precisa se completar para que o capital seja capital. Então, infelizmente, para entender isso tudo que eu falei, entender e dominar, tem que ler o Marx. Tem que ler o Capital. Principalmente o primeiro volume. E é dose, viu, gente? É difícil. Você disse que o Pix é melhor. Qual é esse Pix? Esse que tá fixado aqui no chat. Que era o método que eu utilizava na Twitch, porque a Twitch não tinha, né? Um mecanismo muito bom de doação direta. Médico aqui mandou a braba no vídeo do CFM. Abraço, obrigado. Eu recebi muitos elogios de muitos médicos de esquerda nesse vídeo do CFM. Que era uma coisa que eu já tava querendo muito falar sobre, e aí o timing das eleições caiu como uma luva. Pretende fazer vídeo tratando sobre educação? Eu já fiz muitos. Todos os vídeos aqui no canal que eu tô com a Suede Carvalho, que é minha roteirista e é presidente estadual da UP, eu falo sobre educação. E eu já tô planejando fazer um outro vídeo com ela, atualizando um pouquinho aquele caso das escolas cívico-militares do Paraná. Que é um tema que a gente tá cantando a bola faz tempo. Só pra destacar aqui, o que você acha do livro Princípios Elementares da Filosofia, do Pulitzer, como introdução ao materialismo? Eu recomendo muito, eu acho essa introdução muito, muito boa. Recomendo, o Pulitzer é foda, tá? Tem outros livros de introdução que são interessantes também, mas esse, deixa eu ver se eu acho o nome do outro aqui, que eu acho legal. Mas esse do Pulitzer vale muito a pena. Ih, eu não tô com ele aqui. É Sérgio Lessa o nome do outro? Deixa eu ver se eu acho o outro, só pra indicar pra você ter 2 referências. Tô tentando achar aqui nos meus arquivos. Eu sou péssimo de nome, gente. Aí já eu tô saindo que já deu 2 horas de live. Depois de 4 anos criando,
Você fica com tanta pasta de tanto texto. Meu Deus, cadê o texto do cara? É Sérgio Lessa, é do Ivo Tonei e Sérgio Lessa. Introdução à Filosofia de Marx. Outro, fica a dica aqui. Introdução à Filosofia de Marx, do Sérgio Lessa e do Ivo Tonei. Esse do Pulitzer e esse, juntos, você tem uma formação introdutória muito boa de filosofia marxista já. São os que eu tenho usado bastante pra escrever. Faz um Porquê Não Chora o Filho do Delfim, eu lancei o vídeo hoje. O vídeo do Delfim tá lá no YouTube já. Bom, gente, eu vou me retirar já. Nos vemos na terça-feira. Terça-feira estamos de volta aqui com as notícias. Vou falar do Silvio Santos, provavelmente eu vou falar só sobre isso. Quero falar um pouco sobre a história da televisão brasileira, quero falar um pouco sobre mitos fundadores, quero falar um pouco sobre bilionários e quero falar um pouco sobre ditadura militar. Então, perdão pelas perguntas que eu não respondi. Tem live... desculpa. Tem pergunta pra caramba, eu não tenho tempo hábil pra responder tudo e foi o que eu falei. Se eu quiser eu fico aqui até de madrugada. Mas enfim, fiquem bem. Beijo pra vocês. E fala sobre a eleição de 89. No meu vídeo sobre o Collor eu falo bastante, se você quiser ver. Todos os sábados estamos aqui respondendo perguntas e respondendo respostas. E ignorando perguntas canalhas também, que é uma coisa que sempre tem que fazer, né? E a gente se vê na terça-feira.